Hoje a nossa videoaula é sobre crossover, tá? Ou crossover, igual algumas pessoas falam. Eu costumo falar que tá chegando a hora onde eu mais gosto no som automotivo, né? É você saber o que você está fazendo. Alguns seguidores aí pediu uma explicação melhor de cortes de frequência e nada melhor do que falar do crossover, né? O nome crossover ele vem do inglês e o significado, né, em português é cruzamento, né? Os aparelhos denominados crossover ou a função crossover nos processadores de áudio tem por sua vez separar as frequências para os amplificadores. Eu vou explicar isso aqui. Como assim? Você pode determinar que um canal receba somente as frequências de grave, tá joia? Porque não justifica você enviar para um amplificador, para um sub, por exemplo, uma frequência de agudo, sendo que vai forçar muito, vai esquentar a bobina e assim por diante. Aqui nesse exemplo eu coloquei aqui, tá gente? Não repara, tá? É uma explicação rápida que quem me conhece sabe que eu sou muito simples e objetivo. Aqui eu fiz um desenho de um rádio, sai o cabo RCA e entra no crossover. O crossover, eu vou determinar um corte e vou mandar o cabo RCA aqui para esse amplificador do sub, né, que vai mandar um grave aqui. Então o que acontece? Aqui eu coloquei do lado, eu coloquei uma tabela para explicar a você sobre o corte, né? Geralmente, essa faixa de frequência de 20 a 60 é conhecido como sub. De 60 a 250 é grave. 250 a 2000 Hz, médio grave. 2000 Hz a 6000 Hz, médio agudo. 6000 Hz até 20.000 já é considerado agudos, tá? Aí o que acontece? Não necessariamente você pega um alto-falante, um cone seco, por exemplo, um 15 polegadas, e usa toda essa frequência aqui. Coloca um HPF, um LPF, né? O início, o fim da frequência, começando, por exemplo, em 60, morrendo dos 250. Não necessariamente. Tem graves que ele vai passar de 250, tem graves que vai começar antes de 60. Né? Então aqui, essa tabela, eu até peguei na internet aqui, mas assim, dependendo do sub, do grave, eu gosto de trabalhar, por exemplo, 58 a 200, né? 60 a 200. Tem grave, dependendo da configuração aqui, que a gente trabalha de 60 a 150. Então, assim, vai depender muito do seu projeto. Por exemplo, médio grave. Às vezes, você está começando um grave, terminando um grave, por exemplo, em 200, e o médio grave ele cai muito, ele desce bem. Então não justifica você começar ele em 250, sendo que ele pode começar em 200, 180, 150. Então assim, vai depender do projeto. Isso aqui é para vocês terem uma base, né? Mas o que eu penso para fazer? Consultar o manual. Beleza? Sempre consulte o manual para vocês terem certeza do que vocês estão fazendo. Não é porque eu estou escrevendo isso aqui que necessariamente todo médio grave você tem que pôr de 250 a 2000. Não, eu tenho médio grave aqui que eu começo em 150 e morro ele em 600, porque eu tenho uma corneta que começa de 600 para cima. Então assim, vai depender muito do sistema. Mas essas faixas de frequência é para vocês terem noção. E voltando aqui na explicação, a gente, por exemplo, pega um grave aqui, igual eu falei com vocês, a gente vai dar o corte nele, por exemplo, de 50, vou dar um exemplo aqui, 55 a 200, correto? A gente não tem médio grave, a gente tem, por exemplo, uma corneta profissional aqui. Então, eu posso começar ela em 650 a, por exemplo, 6.000, né? O agudo aqui, um tweeter,
Isso aqui, pessoal, são exemplos de cortes, tá? Aí aqui tem o Super Tweeter, ele toca de 7.000 para cima. Por exemplo, 7.000 a 20.000. O que eu estou querendo explicar para vocês? Isso depende também do gosto, depende da configuração do alto-falante, da corneta, do tweeter, tá? Então assim, mas vocês têm uma base. Igual o grave, eu desci um pouquinho e acabei antes aqui. E o que o crossover faz? Canal 1, CH1. Eu fiz essa configuração aqui no canal 1 do crossover, tá? Se for um processador de áudio, é igual eu falei, crossover, tem um aparelho crossover e tem a função crossover nos processadores de áudio, onde eu gosto de trabalhar muito, né? Gosto de trabalhar muito com eles. Então o canal 1, independentemente se vai ligar no crossover ou na função crossover de um processador, eu fiz essa configuração aqui. Canal 2, eu fiz essa configuração. Por exemplo, um médio agudo, eu liguei ele de 650 a 6K. Canal 3, eu liguei RCA, jogando no amplificador, e aqui o canal 3 ele vai mandar de 7.000 para cima, por exemplo, 7.000 a 20.000. O ouvido, pessoal, para escutar, para ouvir 20.000 Hz, ele tem que estar muito bom, viu? Mas isso aqui é exemplo. Aí algumas pessoas vão perguntar assim: ah, mas tem um buraco aqui, ó. Tem buraco aqui? Tem. Eu particularmente, pessoal, eu não coloco uma corneta para começar aqui em 200, porque meu gráfico tá terminando em 200. É preferível ter um buraco ali do que eu abaixar muito a minha corneta, por exemplo, pôr ela para tocar de 200 a 6.000 e queimar ela. A gente tem que saber aproveitar o que a gente tem, saber as configurações, as frequências que o alto-falante aceita. É isso aí, pessoal. O vídeo chegou ao final aí. Muito obrigado por você ter assistido aí.